Mais uma vez aqui com vocês, é sempre alegria do meu coração poder revê-los e fazer aquilo que eu mais gosto, que é pregar a palavra de Deus. O tema que vocês têm trabalhado é oração em todo o tempo, oração o tempo todo. Se a gente pedisse para alguém definir oração, muitas pessoas definem oração assim: oração é falar com Deus. Isso não está completa essa definição, porque vai muito além disso. Oração é relacionamento com Deus, é intimidade, é convivência, é comunhão. Nem todos com quem nós falamos têm relacionamento. Tem gente que gosta de uma fila de banco e vai conversando com todo mundo que está ali na fila, nem conhece, mas vai conversando. Terminou ali, tchau, acabou, não tem relacionamento. Dizem que tem gente que gosta tanto de conversar, que fala até com poste. Então ele chega no primeiro poste e olha ali, está escrito ali assim, trago o seu marido de volta e mato a amante. Não, isso não me serve, já sai. Aí, na próxima eleição, vote em fulano de tal. Não, esse eu não gosto. Aí anda, vê um outro poste, vai bater um outro papinho com o poste, e naquele lá está dizendo assim, só Cristo salva. Oh, esse é legal. Mas também vai embora, não tem relacionamento nenhum. O relacionamento é importante e faz com que as nossas conversas façam sentido. E às vezes se relaciona em oração e às vezes até fala. Nós viemos de Campinas, 6 horas de carro, e ali eu e a Deise conectados. Ela veio estudando, eu vim ouvindo música, de vez em quando a gente se falava, mas estávamos conectados. E quando está conectado um com o outro, às vezes não precisa nem falar, um gesto já mostra, já entende. E eu sempre brinco dizendo que eu e a Deise batemos um papão. Enquanto eu estou aqui, ela está ali, basta um olhar, um sinalzinho, a gente já se entende. Por quê? Por causa do relacionamento. Quando nós temos relacionamento com Deus, nós passamos a ouvi-lo, a entendê-lo, a estar com Ele prazerosamente, porque há prazer no relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é prazeroso. Não temos comunhão com Ele apenas em alguns momentos, mas o tempo todo. Daí o nosso slogan que estava ali, não está mais. Oração em todo o tempo, oração o tempo todo. O tempo todo em comunhão com Deus. Às vezes as pessoas, num determinado momento de oração, de culto, vamos entrar agora na presença de Deus. Como assim entrar na presença de Deus? Saímos da presença de Deus? Não, nós estamos conectados com Ele, ligados o tempo todo. E às vezes nós falamos. Então, é o tempo todo conectado, ligado com Deus em tudo que fazemos. Quando o servo de Abraão foi procurar uma esposa para Isaac, ele chegou diante de Labão e falou para ele o seguinte: o Senhor em cuja presença eu ando. O Senhor em cuja presença eu ando. Quando Naamã foi abençoado por Deus através do profeta Eliseu, Naamã quis presentear Eliseu, e Eliseu não aceitou e disse: viva o Senhor, em cuja presença eu estou. O profeta Elias também disse: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cuja presença
cuja face eu estou. Então, oração é isto, é estar o tempo todo diante de Deus. Isso é oração. Relacionar-se com Ele é um dos grandes privilégios que nós temos. Você já imaginou? Constantemente, a qualquer momento, a qualquer instante, você poder falar com o maior dos maiores. Agora mesmo estamos sintonizados, estamos falando. Pela manhã eu disse que eu não recomendo estar ouvindo programa de rádio, programa de televisão, evangélico, porque às vezes vem cada barbaridade. E eu contei a experiência que eu estava viajando de madrugada com o meu filho André, e estava batendo sono, liguei o rádio, um programa evangélico. E aí o pregador dizia assim: este é o melhor horário para você orar, porque a esta hora o pessoal todo está dormindo, então agora o canal está mais livre para você falar com Deus. Eu, toma noite teimoso. E desliguei o rádio. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não dorme, nem dormitará o guarda de Israel. É gostoso quando a gente deita e dorme, pesado, como eu fiz hoje à tarde, quase perdi o horário, mas o meu Deus estava ali, acordado, cuidando de mim, cuida de nós e está conosco o tempo todo. Então, dada essa importância da oração, e eu não comecei a pregar ainda não, sabe, isso é só a introdução, então volta o reloginho lá. Uma ocasião, os discípulos estavam com Jesus, e Jesus estava terminando de orar. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, ele diz: certa feita, Jesus terminando de orar, os discípulos foram até ele e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então ensinou a orar e deu então a oração que nós todos conhecemos. E eu quero convidar você para colocar-se em pé e nós vamos juntos falar a oração que o Senhor nos ensinou. Enquanto você se coloca em pé, pode abrir Mateus capítulo 6, versículo 9. Na sua Bíblia o título deve estar assim: a oração dominical. Esses títulos que tem não fazem parte do original da Bíblia. Às vezes ajuda, às vezes até atrapalha. Aí na minha Bíblia está assim: oração dominical. Então é a oração que eu faço aos domingos? Só domingo que eu oro essa oração? Não. Dominical vem do latim Dominus, então é a oração do Senhor. Vamos orar juntos essa oração? Mas eu gostaria que você fizesse de coração, não apenas repetindo. E se você não sabe de cor, pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9, ou abra o seu celular, põe a mão no seu coração e ore assim: Pai nosso, venha o teu reino, assim na terra, o pão nosso de cada dia, assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu nos abençoe nesse tempo, um tempo especial, e que o Senhor fale a cada coração aqui presente. Entendam, se proponham a viver o que vão aprender. Eu oro e abençoo este tempo em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. É preciso que nós entendamos que ele deu um modelo, não um texto pronto e acabado, dizendo, olha, ele escreveu no papel, aliás, Jesus nem escreveu, ele digitalizou e mandou para o WhatsApp de todo mundo, dizendo o seguinte: olha, vocês cada vez que forem orar, está aí, orem dessa forma. Não, não é isto. Na realidade, ele está dentro dessa
desse ensino, nos mostrando princípios que devem conter a oração, deve orientar a nossa forma de orar. Então nós vamos ver nesta noite alguns princípios importantes, e eu quero que você preste atenção, e se você tiver como anotar, mas grave pelo menos na sua mente e no seu coração. Primeiro, começa assim: Pai nosso que está nos céus. Se você volta um pouquinho no versículo 6, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Primeiro princípio: a quem é dirigida a oração? Ao Pai. Nós oramos ao Pai. Então, é importante que nós entendamos que a nossa oração não é dirigida a Jesus. Muitas vezes eu tenho ouvido pessoas iniciarem a oração, Senhor Jesus, e ora o tempo todo, Senhor Jesus, amém. A nossa oração, guarde este primeiro princípio, é dirigida ao Pai, é ao Pai. Na realidade, nós oramos ao Pai por meio de Jesus. Por causa dos nossos pecados, nós não podemos chegar diretamente diante do Pai, nós falamos com Ele por meio de um único intercessor, Jesus. João 14:13 diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, é Jesus falando, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 16:23, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo dará. Então, dois princípios importantes. Primeiro, oramos ao Pai. Segundo, em nome de Jesus. Se nós falamos que alguns começam Senhor Jesus, outros oram ao Pai e termina a oração, amém. Nós oramos ao Pai por intermédio de Jesus, em nome de Jesus. Ou você pode colocar no início também, Senhor Deus, em nome de Jesus, por intermédio de Jesus, eu chego até o teu trono de graça. Não precisa ser essas palavras. O que estou ensinando é que nós falamos ao Pai em nome de Jesus. Isto precisa sempre ser lembrado e colocado, que nós oramos ao Pai através de Jesus Cristo, seu Filho. Amém? Gravaram bem isto? Então eu vou observar vocês nas próximas orações, tá bom? Muito bem. Aí o texto continua. Santificado seja o teu nome. Princípio importante. Nós o chamamos de Pai. Essa liberdade, mas com toda reverência. Ele é meu Pai, mas não é meu coleguinha. Muito menos referir-me a Ele como meu chapa que está lá em cima. Ele não é meu chapa, não é seu chapa, não é seu amiguinho, não é seu coleguinha. Ele é o nosso Pai Santo. E a Ele nós deveremos sempre reverência. Então precisamos cuidar disso também. Porque às vezes queremos ter tanta intimidade ao chapa que está lá no céu, ao cara lá de cima. Não é chapa, não é cara. É o nosso Senhor, santo, 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 não pode ser objeto de brincadeiras, de anedotas, de piadas. Não cabe a gente fazer brincadeiras, piadas e anedotas com o nome de Deus, porque Ele é santo. Amém?
terceiro mandamento diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não podemos falar nome de Deus em vão. Preste atenção, um outro princípio importantíssimo. Muitas vezes a gente ouve tantas pessoas falarem que a gente repete sem pensar qualquer coisa. Meu Deus do céu! Ah, pelo amor de Deus! Às vezes eu vejo alguém falando assim e eu pergunto, você está orando? Ai, meu Deus do céu, você está orando? Não, para referir-se a qualquer circunstância que assustou, o que não concordou. Ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, preste atenção, este nome é santo e não é para ser falado em vão. E o texto diz, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não, eu estou falando assim, mas é brincadeira, não estou falando a sério, é uma coisa que todo mundo fala, não interessa que todo mundo fala, a Bíblia está dizendo que esse nome é santo, e nós não podemos usá-lo de qualquer momento, em qualquer horário. Vamos nos ajudar um ao outro. Quando você perceber meu Deus do céu, você está orando? Pelo amor de Deus, você está orando? É uma ajuda, sabe por quê? A gente ouve tanto isso de outras pessoas que não sabem disso, e a gente começa a repetir também, inconsequentemente, e às vezes até inconscientemente. Santificado seja o teu nome, quer dizer que ele seja santificado na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos palavreados, em tudo que nós fizermos, o nome do nosso Deus deve ser santificado, porque nós servimos a um Deus santo. O Senhor é santo e devemos buscar também a nossa santificação. Santificado seja o teu nome. É quando as pessoas olham para a nossa vida e reconhecem que o Deus a quem servimos é santo. Não são duas atitudes. Quando nós estamos orando, quando estamos na igreja, Deus é santificado, e nos nossos afazeres todos, Ele também precisa ser verificado, confirmado na nossa vida, um estilo de vida bonito, limpo e coerente com o Deus a quem nós servimos, um Deus santo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, diz assim, a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus. Olhar que haja coerência com aquilo que dizemos que cremos, com aquilo que falamos e com a nossa vida do dia a dia. Há uma coerência. Sou e busco a santificação em Deus, aqui na igreja, em casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar, porque eu sirvo um Deus santo que está comigo em todos os lugares, momentos e circunstâncias. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o versículo 13, pois teu é o reino. O reino de Deus deve ser estabelecido na vida daqueles que se dizem pertencer a Jesus. Ele é o rei. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, quem determina nossa maneira de agir, de viver, no nosso padrão, não é este mundo, não é o reino desta terra, mas é o reino dos céus, é o reino de Deus. É Jesus quem manda, é Jesus quem domina, é Jesus que
determina o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Seja feita a tua vontade. E quando a gente ora isto é um tanto arriscado, porque nem sempre, quando nós pedimos para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida, faz o que nós queremos, porque nem sempre as nossas vontades estão em conjunto. Mas Ele é o Rei. Seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pode agir, Senhor. E aí vem a pergunta que nós, como cristãos, devemos fazer constantemente: estamos aonde Ele quer que nós estejamos? Estamos fazendo o que Ele quer que façamos? Pela manhã eu compartilhei a respeito de uma senhora que veio procurar-me num aconselhamento familiar, e ela estava para separar-se do marido. E eu perguntei para ela: e é isso que Deus quer para você? Esse pastor, está muito difícil, eu deixei de amá-lo. Mas é isso que Deus quer para a sua vida? Pastor, eu não tenho mais prazer de estar com ele, eu estou cansada, eu não quero mais. É isso que Deus tem para a sua vida? É esta a vontade de Deus? Ela falou: pastor, dá para o senhor mudar a pergunta? Não tem outra pergunta. É isso que Deus quer para você? É essa a vontade de Deus para a sua vida? Para esse namoro? Para esse trabalho? Para esse casamento? Para essa separação? Não, para separação você não precisa nem perguntar. Me lembro também que uma ocasião eu estava aconselhando um senhor, e eu falei para ele sobre a questão ele estava querendo divorciar-se. Eu falei sobre a vontade de Deus e fui aconselhando. Ele disse: pastor, então eu vou orar para consultar a Deus. Eu disse: não perca tempo, não precisa orar não. Não precisa orar, porque nós já sabemos qual é a vontade de Deus. A Bíblia está clara. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Está claro. Você quer que ele desenhe mais? Ele desenhe para explicar? A Bíblia diz: o que Deus uniu não separe o homem. Então não é uma questão de perguntar, de consultar a Deus, é simplesmente obedecer a Deus. Então é fácil papagaiar: seja feita a tua vontade, mas nem sempre é fácil, porque nem sempre a vontade de Deus bate com a nossa vontade. Mas Jesus Cristo, deu-nos o exemplo. Quando ele estava para ser crucificado, ele orou: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. É isso para nós cristãos, é essa doutrina, é este ensino, é este princípio. Eu sou de Jesus, e o que me cabe é cumprir a vontade dEle. É esta. É simples assim, é simples assim. Não é o nosso reino, não é a nossa vontade, não é do nosso jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, mas submetemos-nos ao reino e à vontade e ao querer do nosso Deus. Agora deixa eu dizer algo importante: não tenha medo, não se preocupe, sabe por quê? Deus nos ama. E a vontade dEle é melhor para nós. Você acha que o que eu quero é melhor, o que eu gosto é melhor? Não! Ele sabe do que é melhor para você. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quem está dizendo que tem coisas extraordinárias, maravilhosas para nós, não é alguém que fala, mas que não pode prometer, mas que promete, mas que não pode cumprir. É o nosso Deus que está dizendo: eu conheço os planos que tenho para você.
prosperidade, jamais desgraça. Um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Extraordinário, extraordinário isso. Então, obedeça a Deus sem medo de ser feliz. Solte-se nos braços deles. Esta é a tua vontade? A tua vontade eu vou fazer, porque eu sei que ela é boa. Tenho que correr, porque hoje de manhã eu não prestei atenção. Antes de eu terminar, o pessoal já começou a subir. Hoje não vai acontecer isso não. Versículo 11, diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É símbolo, o pão aqui é símbolo das nossas necessidades básicas. Deus está nos ensinando, Jesus está nos ensinando a orar e a pedir para Ele aquelas necessidades básicas que nós precisamos. Ele é tão bom que muitas vezes Ele dá além das nossas necessidades. Eu preciso de um carro para me locomover. Isso faz parte do pão de hoje, porque o carro é básico para as nossas necessidades. Ele poderia dar um poisézinho, tá bom, você precisa de um carro, toma aí um carrinho, um poisé. Talvez vocês não sabem o que é um poisé. Pois é, quando tinha aquele fusquinha caindo aos pedaços, você tem um carro? Pois é, eu tenho. Né? Mas Ele é tão bom que além de um poisé, Ele dá um carro novo, Ele dá um carro, Ele pode dar, mas e se Ele não der um carro novo e der só um poisé? Louvado seja Deus. Senhor, eu estou precisando, me dá um pão com mortadela, é uma delícia. Às vezes Ele dá um pão com mortadela, louvado seja o Senhor. Outras vezes Ele dá aquele pão com mortadela lá do Mercadão Municipal, tão grande que a gente não consegue nem abocanhá-lo todo. Então Ele é extraordinário e Ele está nos ensinando. Se falta o pão, se está faltando o básico, coisas necessárias para a sua vida, pode pedir, porque Ele está nos ensinando. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. As nossas necessidades, supra as nossas necessidades. Eu estou precisando disso. Aí você diz: mas se Deus me conhece, Ele sabe, não preciso nem pedir. Precisamos pedir, porque nessa petição está a nossa dependência dEle. E Ele quer saber do nosso coração, porque muitas vezes o nosso coração é orgulhoso, não está indo nada bem na nossa vida, e pergunta: como que vai você? Tudo bem, mentiroso. Sabe que não está bem, que está sofrendo, que está passando necessidade, mas não se dobra. Então é ensinando a nossa humildade diante dEle. Pão nosso, Pai, eu estou precisando de um trabalho, eu estou precisando da Tua paz, eu estou precisando da saúde, eu estou precisando de pão. O pão nosso, supre, Senhor, as minhas necessidades. O problema é que nem tudo que pedimos é realmente necessário. E às vezes nós queremos quase como que exigindo de Deus um pão com manteiga, queijo, presunto, o que mais você quiser. Mas Deus pode dar, mas Ele está prometendo suprir as nossas necessidades básicas. Eu gosto de uma oração de um servo de Deus, Agur. Está lá em Provérbios 30, versos de 8 a 9. Eu só vi esse nome aqui, Agur. E hoje pela manhã tinha uma gravidinha sentada na frente. Olha, for menino, aproveite esse nome, pode pôr Agur. Aí, quando crescer, vai ficar Agurzinho. É lindo. E o texto diz assim: Agur orava dizendo: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Então não me dá demais, senão eu vou me achar. Mas também não me deixe de menos, senão eu posso apelar. Então ele está orando nesse sentido. O pão nosso. Quero destacar rapidinho também que o pão não é meu, é nosso. E aqui ensina a generosidade do nosso coração. Estamos atentos, sensíveis às necessidades do próximo. Eu compartilhei também que uma das últimas vindas minha a Araçatuba, enquanto o pastor Alfredo estava entre nós,
A gente sempre saía junto. Aonde ele ia, vamos, Lorê, e a gente estava sempre juntos. E uma noite ele falou, Lorê, fica aí que eu vou dar uma saída. Ele me chamava de Lorê. Não tem nada a ver, mas era nossa amizade, nossa intimidade. Ele, fica aí que eu vou sair. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha saído porque um irmão, uma família, precisava de um carro, não tinha condições, e ele teve condições e comprou um carro e foi lá levar, presentear, abençoar aquela família, porque estava precisando de um carro. Seja sensível. Às vezes as pessoas não ficam à vontade de dizer, lá em casa está faltando alguma coisa. Seja sensível. Nós estávamos numa célula, e já deu meu tempo, não vou contar isso. O pão nosso, então, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos pecados ou os nossos devedores. O tempo vai estourar, mas eu não posso deixar de falar este princípio. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Condição para que os nossos pecados sejam perdoados. Se não perdoarmos, nós retemos o perdão de Deus. Versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoar. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Precisa explicar? O texto está claro. Para que Deus nos perdoe, para que Deus nos receba, é preciso que nós perdoemos aqueles que têm nos ofendido, aqueles que têm feito mal para nós. Preste atenção, eu não tenho tempo para prolongar mais, mas talvez Deus tenha te trazido nesta noite aqui, porque você está com o coração machucado, seu coração doído, sensibilizado, chateado, aborrecido. Deus te trouxe para dizer, a cura para o seu coração vem a partir do perdão do pecado e vem a partir do momento em que você fala, eu vou perdoar, eu vou limpar o meu coração, eu vou entregar essa situação diante de Deus. Então pense, tem alguém com quem você está com relações cortadas, ou está triste, ou está magoado, está chateado, é o caminho, perdoar, para que você seja perdoado. Você está entendendo? Diga amém. Aí eu quero um amém mais forte, se estão entendendo, para que eu possa partir para o próximo princípio, porque este princípio é importantíssimo, que nós saímos daqui com o nosso coração limpo diante de Deus. Agora o versículo 13, não nos deixe cair em tentação. Este é outro princípio importante, nós sempre seremos tentados. O diabo lá em 1 Pedro diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé. Não é por causa de você ser crente, de você estar aqui hoje, orando, buscando a Deus, que você não vai ser tentado. O próprio Jesus foi tentado, mas ele não caiu na tentação. Eu fico preocupado quando eu vou conversar com alguém e dizer, olha, cuidado, olha, você está andando em perigo, e a pessoa fala, não pastor, comigo não tem perigo. É aí que mora o perigo. Porque nós precisamos estar vigilantes e pedindo para Deus. Nós não podemos ficar por nossa conta própria. Nós precisamos da ajuda do Senhor para nos sustentar em meio às tentações que vêm de todas as áreas. Versículo 13 diz assim, livra-nos do mal, das armadilhas de Satanás. Satanás não presta. Eu tenho um amigo que diz assim, Deus é bom, o diabo não presta, o homem é mais ou menos. Depende de quem, ou debaixo de quem que ele está sendo guiado. Então, constantemente,
o diabo está montando armadilhas para nos pegar. Por isso, essa oração: livra-nos do mal, livra-nos do maligno, não nos deixes cair em tentação. É um princípio importante, porque, deixa eu dizer uma palavra importante para você. O diabo é forte, ele é poderoso, não como o nosso Deus, mas ele é mais forte do que você. Ele tem mais força do que você. E nós só resistimos e somos libertos do mal pela força maior de todas, que é de Jesus. Então nós precisamos sempre abastecermos, orar, pedindo: livra-nos do mal, para que não caiamos nas ciladas de Satanás. Até aqui entenderam bem? Mas eu deixei para o final a cereja do bolo. Deixei para o final o mais importante. O texto diz: Pai nosso. Se Ele é Pai, o que nós somos? Filhos. Porém, preste atenção. Há uma cultura religiosa, uma filosofia religiosa, que não tem nada a ver com a Bíblia, onde diz: todo mundo é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não é bem assim. Preste atenção, porque isso é importantíssimo. Vou ler, João 1,12. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos. Se foi feito é porque não era. Não era e foi feito. Antes era criatura. Todos nós fomos e somos criatura de Deus. Tornamo-nos filhos de Deus quando? Todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nem todos recebem Jesus no coração como um único e suficiente Salvador. Nem todos creem. E quem não recebe e não crê é criatura, filho de Deus, quando recebe. Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É quando nós dedicamos a nossa fé em Jesus Cristo, é que passamos de criatura para filhos. Só mais um texto, 1 João capítulo 5, versículo 1. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias, são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem crê que Jesus Cristo é o Messias. Portanto, queridos, encerrando esta palavra nesta noite, muitas vezes a gente vê esta oração sendo repetida em qualquer lugar. Às vezes um time de futebol, antes de entrar em campo, vamos dar as mãos, e aí oram: o Pai Nosso que está no céu. Isso pode ser mais um grito de guerra daqueles jogadores do que uma oração, porque nem todos que estão ali são filhos de Deus, são criaturas. Às vezes a gente vê essa oração falada até por não cristãos. O Pai Nosso, você só pode orar de verdade quando você se tornar um filho de Deus. E você só torna-se um filho de Deus quando convidar Jesus Cristo para entrar no seu coração. Mais do que admirá-lo como Senhor, mais do que admirá-lo pela sua vida extraordinária. Não, Ele é Deus. É o Deus que se tornou homem, é o Deus que se encarnou, é o Deus que veio entre nós, morreu na cruz para perdoar e apagar os meus pecados. E agora eu digo, eu reconheço Jesus Cristo como Senhor da minha vida, torno-me filho do Pai eterno, e eu posso orar: Pai Nosso que está no céu. Queridos, eu não sei como que você entrou hoje, como criatura ou como filho, mas eu sei como você pode sair, como filho amado,
querido, abençoado. Mas para isso é preciso que você diga no seu coração: eu reconheço Jesus Cristo. Eu convido Jesus Cristo para entrar no meu coração. Eu entrego a minha vida para Jesus. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca confessa. Espírito Santo de Deus que está aqui, há alguém que entrou como criatura, e eu quero te pedir que tu toques nesses corações, transforme-os, dê-lhes fé, e que nesta noite possam entregar sua vida para Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, e saiam como filhos amados de Deus. Há alguém aqui que tenha gostado de Jesus, gosta de ouvir de Jesus, tanto é que eu estou aqui hoje. Eu gosto, mas eu não tinha entendido ainda que para eu ser filho, eu preciso confessar Jesus, entregar a minha vida, declarar e dizer: eu quero Jesus no meu coração. Se você quer nesta noite sair daqui como filho de Deus e quer entregar sua vida para Jesus, eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar. Se você quer nesta noite entregar a sua vida para Jesus, convidar Jesus para entrar no seu coração, dizendo: eu quero sair daqui como filho amado, levante a sua mão e eu quero orar por você. Há alguém que nesta noite quer entregar sua vida para Jesus, convidar Jesus para entrar no seu coração e dizer: eu quero ser filho, não basta ser criatura. Levante a sua mão, bem alta, daqui fica escuro, eu não consigo ver direito, mas se alguém quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão e eu vou orar por você, e você vai sair daqui como filhinho amado, querido de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra não volte para o Senhor vazia, e ensina-nos a orar de verdade, como filhos de Deus. Você viu que vários princípios que talvez você tenha orado, lido, mas não tenha se atentado. Mas se você entendeu o que significa fazer esta oração, se você é filho de Deus, coloque-se em pé, põe a mão no seu coração e leia, ou melhor, e ore com sinceridade e entusiasmo, com a convicção de que é filho de Deus. Eu quero ouvir a sua voz, ouvir daquele que está lá atrás, dizendo com coragem, convicção, com sinceridade: Pai nosso que está no céu. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.